Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui agora na correção da semana 1 do PET volume 3, então já estou aqui de volta com vocês. E o tema desse nosso PET é notícia, um gênero textual que é bem simples, né? Apresenta o registro de fatos de interesse geral, essa parte aqui é importante para vocês frisarem, sem que a opinião de quem escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. Então não é um texto opinativo. Sua finalidade é informar por meio de um relato as circunstâncias em que ocorreram os fatos registrados. Então tem um compromisso, gente, muito grande com a fidelidade dos fatos. Esse é o objetivo central da notícia, tá? E aí nós temos aqui nas atividades o seguinte: pense em situações e fatos relacionados à escola, à família, ao trabalho, à sua cidade, ao país, ao mundo. Então nessa reflexão, né? Percebeu que tudo o que lhe veio à mente você ficou sabendo porque presenciou ou por meio de notícias? Você vai ler agora uma notícia que trata de uma mudança de comportamento das pessoas durante a pandemia. Então o ideal é que vocês façam a leitura do texto observando, olha, nós temos um título, nós temos aqui o que é chamado de subtítulo. Observem porque esse subtítulo também traz informações muito centrais para o texto, tá? Vou deixar vocês realizarem a leitura, né? Deem uma pausa aí, realizem a leitura e depois eu venho com as questões. Na questão número 1, nós temos assim: essa notícia foi publicada em um site da internet em 4 de abril de 2021. Por que a indicação da data de publicação é importante em uma notícia, seja ela impressa ou digital? Vocês poderiam colocar que ela é importante para que as pessoas possam situar os fatos relatados em relação à realidade vivenciada, tá? Isso responde o número 1. No número 2, nós temos assim: o título da notícia lida fornece alguma indicação concreta sobre o fato noticiado? Justifique. Então, se vocês foram lá realizar aqui a leitura, né, que eu pedi, vejam, micromobilidade cresce durante a pandemia. Então, perguntou aí para vocês se esse título dessa notícia lida, né, se ele traz uma indicação concreta sobre o fato noticiado e para vocês justificarem. Então a resposta seria sim, porque ele já direciona o leitor ao tema central do texto. Essa é a justificativa, tá? Então aí número 2. Agora esse número 3 traz assim: a notícia lida apresenta um subtítulo, eu já vou deixar aqui posicionado nesse subtítulo para nós podermos responder. Ela apresenta um subtítulo, texto curto que aparece logo abaixo do título, para completar seu sentido ou ampliar a informação. Identifique no subtítulo alguns de seus componentes. Aí a letra A vem perguntando assim: quem fez, olha só, e aqui nós temos assim, ó, relatório global do MOVEit. Olha, mostra que o uso de bicicletas e patinetes compartilhadas se tornou mais comum no Brasil ao longo de 2020. Então, quem fez? Olha, é do MOVEit, então foi quem fez. Então, aqui nós temos a resposta para a letra A. Depois vem assim: o que fez? Então, o que foi feito lá? Um relatório global. Então, nós temos aqui resposta para a letra B, tá? Depois, para quê? Então, para que esse relatório foi feito? Para mostrar, daqui para frente, nós temos resposta para a letra C do número 13. Então, vejam, o relatório global do MOVEit mostra que o uso de bicicletas e patinetes compartilhadas se tornou mais comum no Brasil ao longo de 2020. Por que as respostas estão aqui? Porque a questão fala, a notícia lida apresenta um subtítulo e pede para que vocês, olha, identifiquem neste subtítulo, tá? Esses termos. Então, a identificação está aí. Aí nós temos aqui agora o número 4 que diz assim: o que parece ter impressionado mais o gerente do MOVEit no Brasil, Pedro Palhares? Então, o que parece? Qual que é a lógica, gente? Vocês precisam buscar no texto, olha, onde aparece o Pedro Palhares. E aí vocês vão identificar, olha, ele aparece aqui e ele aparece novamente aqui, olha, pontua Palhares. Então, esse é o trecho para vocês fazerem a releitura. Aqui tem assim: vemos isso como um reflexo da pandemia. Então, isso que? O aumento, né, da utilização da micromobilidade, enfim, já que houve uma rejeição ao transporte público.
O que o relatório mostra é que a multimodalidade é cada vez mais importante para as pessoas circularem pelas cidades, e isso deve ser considerado pelo poder público e pelos operadores nos planejamentos da mobilidade urbana do futuro no pós-pandemia. O uso de dados de Big Data vai revolucionar as matrizes origem e destino, trazendo novos insights, comenta Pedro Palhares, gerente-geral da Movit no Brasil. O estudo também mostra que muitas pessoas ainda não usam micromobilidade, 51% responderam que não utilizam, mesmo tendo acesso. Aí vem a fala dele aqui demarcada entre aspas, olha, eu vejo isso como um grande público em potencial. Em 2019, eram 60% que não usavam. O índice vem caindo à medida que mais gente vai conhecendo a micromobilidade, pontua Palhares. Então aí a questão 4, sobre esses dois trechos aqui, eu vou reler, mas vocês podem ficar situados aí para acompanhar comigo. Ela diz assim, o que parece ter impressionado mais o gerente-geral da Movit, né, o Pedro Palhares. Então vejam que o que mais impressionou a ele foi o fato dessa multimodalidade crescer em termos de importância e tais dados poderem fazer parte de um planejamento revolucionário. Porque ele diz, olha só, o uso de dados, tá vendo aqui, olha, vai revolucionar as matrizes, tá? Então isso aí é uma coisa que chama a atenção dele. Então a resposta para o número 4 seria essa. O fato de a multimodalidade crescer em termos de importância e tais dados poderem fazer parte de um planejamento revolucionário, ok? No número 5, nós temos assim, explique o uso das aspas, sinais de pontuação usados para realçar certa parte de um texto no trecho seguinte retirado da notícia. Aí nós temos aqui o trecho, e aí, gente, é bem simples, porque nós já vimos lá que é, olha, pontua Palhares. Então, este verbo aqui já indica, olha, que é a fala dele. Então, para que são utilizadas essas aspas? As aspas são empregadas para marcar a citação direta. E, por fim, pergunta aqui qual é o tempo verbal predominante na notícia lida. Não só na notícia lida, mas nas notícias, no geral, o tempo predominante é o presente, viu, gente? E por que? Podem retomar o texto, vocês vão verificar que ela é o presente. Por que essa forma verbal ela é utilizada? Porque ela atribui ao texto um aspecto de atualidade. O presente é o momento em que as coisas estão acontecendo e coincide com a fala. Então é como se estivesse acontecendo agora, tá? Então, olha, beijinhos e até nossa próxima semana, né? De PET.